Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, na verdade, sobre uma passagem da vida do Senhor Jesus. E eu compartilho com vocês aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante, a cura de um cego de Betsaida. Que diz assim, a partir do verso 22 do capítulo 8 de Marcos, Evangelho de Marcos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhes tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Interessante essa passagem, onde Jesus está passando em Betsaida, ele trouxeram esse cego até Jesus, pedindo que Jesus o curasse, tocasse naquele homem para restabelecer ou dar-lhe a visão da sua cegueira, né? E Jesus, tomando ele pela mão, o trouxe para fora da cidade, levou-o para fora da aldeia. E Jesus, provavelmente cuspindo nos dedos, né? E impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Porque Jesus fez um toque nos seus olhos, nas suas vistas, né? Com a saliva. E levantando os olhos, o cego disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele ainda estava com a vista turva, com a sua visão turva, ele não enxergava claramente. Então ele disse para Jesus que ele via as pessoas como árvores que estavam andando, porque ele não tinha a visão perfeita após o primeiro toque que Jesus lhe deu. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. O cego foi curado em duas etapas. Uma primeira oração, um primeiro toque, um segundo toque. E interessante observar na leitura dessa palavra, que Jesus, se você perceber aqui no versículo 22, logo o primeiro versículo, que Jesus, quando chegou ali na aldeia, trouxeram-lhe o cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Por que Jesus fez isso, né? E depois que Jesus o curou, que o cego recebeu a cura, teve a visão restaurada, né? E Jesus disse, mandou-o para casa dizendo: Não entreis na aldeia, né? E nós vamos entender por que Jesus falou isso. A resposta está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 21. Vou ler para você aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 21. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20, 21 e 22. O título da leitura é As Três Cidades Impenitentes. Então começou Jesus, ele, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e eles não haverem se arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito tempo se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Veja bem que Jesus tinha pronunciado essas palavras contra essa cidade onde esse cego se encontrava ali na aldeia, né? Jesus já tinha tido uma experiência porque eles haviam recusado, tinham endurecido seus corações
mesmo mediante os milagres, os grandes milagres que Jesus tinha feito naquela localidade. Eles tinham ignorado, eles tinham ficado indiferentes à presença de Jesus, aos feitos que Jesus tinha feito, tinha realizado, os milagres que Jesus tinha realizado. Por isso que quando trouxeram esse cego para Jesus ali na porta da cidade, Jesus pegou ele pela mão e trouxe ele para fora. Jesus não entrou, porque eles não receberam Jesus na primeira vez que Jesus foi lá, fez os milagres, teve o toque da presença de Deus, a presença do Espírito Santo, mas não reconheceram a divindade de Jesus, não reconheceram Ele como Deus verdadeiro, Deus único e verdadeiro. E Jesus pronunciou as palavras que estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20, 21 e 22. Você leia, você vai encontrar a resposta dessa situação. Então nós aprendemos uma coisa, que recusar às vezes ser indiferentes às obras que Deus faz é muito perigoso. Nós não podemos ser indiferentes às obras, aos milagres, à bondade, à generosidade de Deus para conosco, né? Nós temos que ver, temos que ter capacidade para enxergar a presença de Jesus, a atuação de Jesus em nossa vida. Jesus mesmo disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que reconhecer isso, nós temos que reconhecer a nossa total dependência de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dar glória e reconhecer em nossa vida, nas suas ações, nas suas proteções que Ele tem nos concedido e nos dado. Porque senão não agradaremos ao Senhor, não poderemos ser indiferentes ao Senhor. Segundo, por isso que Jesus chegou para esse cego e pegou ele pela mão e trouxe ele para fora da cidade para operar aquele milagre de cura. Quando Jesus passou saliva nos seus olhos, né? Jesus mandou que ele olhasse, ele olhou e ele disse que via as pessoas como árvores que estavam andando porque a sua visão estava turva, a sua visão não estava perfeita. Jesus orou a segunda vez, tocou ele a segunda vez e ele firmou os olhos para o longe e viu claramente, discerniu claramente toda a visão, ficou restaurada completamente. Isso nos demonstra também, irmãos, que Deus age como Ele quer. Nós não podemos determinar, é assim ou assado, é dessa forma, é desse jeito. Deus tem as suas maneiras de atuação, o Senhor tem a sua maneira de operar e nós precisamos respeitar a vontade, os desígnios de Deus. Por isso, se você está orando por uma bênção, você está pedindo por uma restauração de saúde, a libertação de uma enfermidade, creia. Muitas vezes alguém recebe uma cura imediata, muitas vezes a pessoa não sente nada, muitas vezes a pessoa sente alguma coisa, há uma manifestação do Espírito Santo. Deus tem diversas maneiras de agir e de operar, mas o importante é que o milagre de Deus chegue até nós. Por isso, eu quero orar com você nessa oportunidade. Orar, a palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que esperamos. Por isso nós vamos orar por você, pela sua família, pela sua situação. Eu sei que estou falando com dezenas de pessoas. Eu não sei como foi o seu dia, como foram as últimas horas na sua vida, como está a sua família, o seu lar, os seus negócios, mas de uma coisa eu sei: nós podemos orar confiadamente, reconhecendo a presença, a ação de Deus na nossa vida. Nós vamos orar agora, seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, o desafio pelo qual você está passando, Jesus tem todo o poder. Só que nós precisamos sair do meio da impiedade, precisamos nos afastar daqueles que ofendem a santidade de Deus com seus comportamentos. Nós não vivemos mais segundo o mundo, mas vivemos segundo o poder de Deus, segundo a transformação que através do Espírito Santo Ele operou em nossas vidas, né? Porque através do Espírito Santo nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos orar agora por você, pelo seu lar, pela sua família.
no nome santíssimo de Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, está na condução, está andando na rua, está com fone de ouvido, ligue o seu coração a Deus agora e receba a bênção do Senhor através da sua oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus eu oro a Ti agora, Senhor, por cada vida, por cada irmão e irmã, por cada pessoa, familiar, amigo, conhecido, pessoas que pela primeira vez estão acessando esse conteúdo no YouTube, Senhor. Mas eu oro por cada um em nome de Jesus, repreendendo as enfermidades, que Tu tens esse poder de restaurar a saúde àquele que está enfermo, dar a solução do problema daquele que está em luta, está passando por uma situação difícil. Ó Deus, em nome de Jesus, estende as Tuas bênçãos, as Tuas mãos de misericórdia e opera o milagre pelo poder do Teu Espírito, porque eu oro, porque eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidesper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville e Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.